Quero te contar sobre algo que aconteceu num jardim em Sheffield, na Inglaterra. Uma mulher chamada Margaret alimentava os pássaros do seu quintal há 2 anos, todo dia, mesma hora, mesma tigela de sementes na mesma pedra. Passou o inverno inteiro assim. Os pássaros sabiam o horário melhor do que ela. Uma manhã de fevereiro ela adoeceu. Ficou 3 semanas sem colocar comida. Quando voltou ao jardim, estava diferente, silencioso, e num canto da cerca encontrou um pássaro morto. O veterinário disse que a causa foi esgotamento energético. O pássaro tinha passado dias seguidos voando até aquela pedra, esperando e voltando de mãos, quer dizer, de bico vazio. Eu sei o que você está pensando. Isso é dramático demais. Os pássaros sobrevivem sozinhos há milhões de anos. Um jardim a menos não deveria fazer diferença. E é aí que você estaria errado. Porque quando você começa a alimentar pássaros de forma constante, você não está só oferecendo uma refeição. Você está reescrevendo o comportamento deles em um nível que a maioria das pessoas nunca imaginou. E hoje eu vou te mostrar exatamente como isso acontece, etapa por etapa, incluindo a parte que pode dar errado. Vamos começar do zero. Você coloca uma tigela de semente no jardim pela primeira vez. O que acontece? Nada por um dia inteiro, talvez 2. E a maioria das pessoas desiste aqui. Acha que os pássaros não gostaram ou que não há pássaros na região. Mas o que está acontecendo é completamente diferente. Há um pássaro que já te viu. Ele estava na árvore quando você saiu. Viu você se abaixar, colocar a tigela, voltar para dentro e agora ele está processando essa informação. No 2º ou 3º dia ele aparece, mas não na tigela. Ele pousa 3 metros, fica parado, olha para você, olha para a tigela, olha para você de novo e vai embora. Isso tem um nome: comportamento de avaliação de risco. O pássaro está construindo um modelo mental de você. A que horas você aparece, se você se move rápido ou devagar, se tem outros humanos por perto, se tem predadores na área. Pesquisadores da Universidade de Cambridge documentaram que pássaros como o melro comum passam em média entre 2 e 4 dias avaliando uma nova fonte de alimento antes de considerá-la segura. Eles não são impulsivos, são extremamente cautelosos, porque um erro de avaliação pode custar a vida. E então, um momento que você provavelmente vai perder, porque vai estar olhando para o telefone e ele aterra na borda da tigela e pega um grão, dura 2 segundos. Ele vai embora. Mas esse momento mudou tudo. Aqui começa o que eu chamo de efeito em cadeia. E é onde a ciência fica realmente impressionante. Depois que o primeiro pássaro decide que seu jardim é seguro, ele não guarda esse segredo, ele muda a rota de voo, o tempo que passa na sua área e isso é fundamental. Ele emite um tipo diferente de chamado. Não é um grito de tem comida aqui, é mais sutil do que isso. É uma mudança no padrão de atividade que outros pássaros da mesma espécie reconhecem como um sinal. Algo bom está acontecendo nessa direção. Na 2ª semana, chegam 2, depois 3, depois espécies que você nunca tinha visto no seu jardim. Isso tem nome científico: facilitação interespecífica. Quando uma espécie se alimenta tranquilamente no lugar, outras espécies interpretam isso como um sinal de segurança. Se aquele pardal come ali sem que nada de ruim aconteça, então eu também posso tentar. É exatamente o que acontece com restaurantes. Você está numa rua desconhecida, com fome, olhando para 2 restaurantes lado a lado. Um está vazio, o outro tem fila na porta, você vai no da fila, mesmo sem saber o que servem. Porque a presença de outras pessoas é o sinal mais confiável de que vale a pena. Os pássaros fazem o mesmo.
e o efeito se multiplica. Cada nova espécie que chega serve de sinal para a próxima. Sua tigela de semente se transforma num ponto de encontro, um centro social do bairro das aves. E quando isso acontece, quando você tem 5, 10, 15 pássaros frequentando seu jardim, algo começa a mudar no próprio jardim. Terceira etapa. Essa que mais surpreende as pessoas quando descobrem, porque ninguém fala sobre ela. Os pássaros que vêm ao seu jardim não só comem a semente que você colocou. Enquanto estão ali, eles caçam, e caçam muito. Um único melro comum pode consumir entre 600 e 1.000 insetos em um único dia. Aranhas, lagartas, pulgões, mosquitos. Tudo que estava vivendo discretamente nas suas plantas. Isso significa que seu jardim se transforma numa zona de controle de pragas completamente natural. Sem pesticida, sem produto químico, sem nenhum esforço da sua parte além de manter a tigela cheia. Mas não para por aí. Os colibris, se você tiver a sorte de atraí-los, movem pólen de flor em flor, enquanto buscam néctar próximo do comedouro. Pardais e tentilhões dispersam sementes pelo jardim inteiro através das fezes. Sementes de plantas nativas que você nunca plantou começam a brotar em lugares que você não escolheu, mas que fazem sentido biologicamente. Depois de alguns meses alimentando pássaros de forma consistente, pesquisadores documentaram que jardins urbanos apresentam, em média, 30% mais diversidade de plantas nativas e uma redução significativa na população de insetos praga. Tudo isso sem nenhuma intervenção adicional do dono do jardim. Você colocou uma tigela de sementes. Seu jardim se transformou num ecossistema. Mas aqui eu preciso pausar e te contar algo que pode mudar como você vê tudo isso. Existe uma consequência de alimentar pássaros que quase ninguém menciona. Ignorá-la pode causar dano real. Quando você oferece comida de forma constante, os pássaros não só passam a frequentar seu jardim, eles reorganizam a vida inteira ao redor dele. Ajustam as rotas de voo, estabelecem novos territórios, reduzem o tempo que passam procurando alimento em outros lugares. E no inverno, quando os recursos naturais são escassos, seu comedouro pode virar a principal fonte calórica deles. Se você parar de colocar comida de uma hora para outra, eles continuam vindo, por dias gastando energia que não podem desperdiçar. Em condições de frio, um pássaro pequeno pode perder até 10% do peso corporal numa única noite. Energia que precisaria recuperar num dia seguinte. Se não encontra comida no lugar onde aprendeu a encontrar, o custo biológico é alto. A história de Margaret não é um caso isolado. É o resultado de uma cadeia de dependência que a gente cria sem perceber e sem ser avisado. Isso não significa que você não deve alimentar pássaros. Significa que, quando você começa, precisa entender o compromisso que está assumindo. Se precisar parar, por viagem, por mudança, por qualquer razão, faça isso gradualmente. Reduza a quantidade ao longo de vários dias para que as aves tenham tempo de ajustar o comportamento e ampliar a busca por outras fontes. Sobre o que colocar, sementes de girassol funcionam para uma grande variedade de espécies. Frutas cortadas atraem espécies diferentes. Água limpa, que muita gente esquece, pode ser ainda mais valiosa que a comida em certas épocas. Mas pão branco não tem valor nutricional para aves, e comida estragada pode deixá-las doentes. Se você vai fazer isso, faça bem feito, porque uma vez que começa, o jardim não é mais só seu.
Depois de várias semanas de rotina, acontece algo que não tem explicação científica fácil, mas que tem evidência científica sólida. Os pássaros passam a te reconhecer individualmente, não os humanos em geral. Você, especificamente. Pesquisadores da Universidade de Exeter treinaram pessoas com máscaras diferentes e confirmaram: pitirrojos europeus modificam o comportamento dependendo de quem se aproxima. Eles aprendem rostos, aprendem posturas, aprendem passos. Você vai começar a notar um pássaro que não voa quando você sai ao jardim, outro que se aproxima a menos de 1 metro quando você senta, um que canta especificamente quando você abre a porta dos fundos. Isso não é imaginação, é reconhecimento. E aqui está a parte que a ciência está só começando a medir. As pessoas que mantêm esse hábito relatam algo consistente. Uma sensação de calma, de propósito, de conexão com algo maior do que a rotina diária. Pesquisadores da Universidade de Exeter, os mesmos, encontraram que pessoas que vivem em áreas com maior presença de pássaros têm níveis significativamente menores de ansiedade e depressão. Não importa a renda, não importa a idade, mais pássaros, menos estresse. Mas aqui está o que eu acho mais interessante de tudo isso, o ritual em si. Quando você alimenta pássaros todo dia, você cria uma pausa. Você sai no mesmo horário, senta no mesmo lugar, fica em silêncio por 5, 10 minutos, sem telefone, sem notificação. Só você e o que está acontecendo no jardim. Essa pausa, esse momento de atenção plena disfarçado de atividade simples, pode ser tão poderosa para você quanto a comida é para eles. Você acha que está alimentando eles. Na verdade, eles estão te curando. Então, o que acontece quando você alimenta pássaros todo dia? No primeiro dia, nada no segundo, talvez nada também no terceiro. Eles aparecem, pousa longe, te avalia, vai embora. Mas se você for constante, se você colocar comida certa no lugar certo e respeitar o tempo deles, ele volta e traz outros. E um dia, sem que você perceba exatamente quando, seu jardim silencioso vira um jardim vivo, com menos pragas, com mais flores, com um melro que canta quando você abre a porta. Tudo isso por uma tigela de sementes. Se você quiser saber quais alimentos funcionam melhor para cada tipo de pássaro e como montar um comedouro que atrai o máximo de espécies, vejo você no próximo vídeo. Inscreva-se no canal Ciência de Pássaros e me conta nos comentários: você já alimenta pássaros? Qual espécie visita o seu jardim? Quero saber.